Hora de conversar com Mônica Bergamo. Nosso assunto é o afastamento da juíza Gabriela Hart, que foi aquela que substituiu o Sérgio Moro, né, que escreveu a sentença, se não me engano, do sítio de Atibaia para o ex-presidente Lula, foi, né? Foi. O sítio de Atibaia. E as consequências disso para o próprio Sérgio Moro. O que você apurou para a gente, Mônica? Bom dia para você. Oi, Megali, bom dia a todos. O afastamento da juíza Gabriela Hart ontem, do seu cargo, ela pegou os juízes do Conselho Nacional de Justiça que estão fazendo esse julgamento, né, da Lava Jato, o Megali, de surpresa, né, e gerou uma queda de braço nos bastidores do colegiado, do CNJ, envolvendo os que defendem uma punição mais severa aos magistrados da Lava Jato, por diversos motivos apontados nas investigações, né, e os que pretendem absolvê-los ou acham que a punição não deve ser tão rigorosa. E por que isso, Megali? Porque o afastamento da Gabriela, liminarmente, pelo corregedor Luiz Felipe Salomão, ele obrigou o presidente do CNJ, Luiz Roberto Barroso, a pautar o assunto, né, o que ainda não estava garantido. Lembra que a gente conversou aqui sobre isso ontem, né? Existia a possibilidade desse julgamento ser adiado. Mas agora, se ela está afastada e o tema não é enfrentado, ela segue afastada, ela e mais 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal seguem afastados por tempo indeterminado, sem julgamento. Então, acabou que ficou imperioso pautar o assunto. E essa foi a queda de braço ontem nos bastidores. Antes havia a possibilidade do adiamento. Agora, a partir de então, há duas possibilidades, o Megali à mesa. Uma delas é dividir os assuntos, né? O julgamento que vai decidir pela abertura de um processo administrativo disciplinar, chamado de PAD, segue adiado e o CNJ discute exclusivamente se a Gabriela e os outros juízes poderiam ou não ter sido afastados liminarmente, ou se discute a abertura desse PAD finalmente. Agora, por que ele pode atingir o Sérgio Moro, o Megali? Essa é a grande questão. O Moro não é mais juiz. O CNJ só pode aplicar sanções disciplinares aos juízes. Afastamento, expulsão da carreira, suspensão. Ele não pode aplicar para ex-juízes. O Moro já não é juiz desde 2018. Então, como que ele pode ser atingido por esse PAD? De duas formas, Megali. A primeira delas, ali são elencados diversos crimes que supostamente teriam sido cometidos por esses magistrados. Isso pode ir para o Ministério Público e gerar um inquérito criminal. Agora, a segunda questão, que é mais plausível, a segunda forma dele ser atingido, o PAD, procedimento administrativo, é aberto, e se ele gerar uma condenação do Moro, ainda que ele não seja mais magistrado, ele vira ficha suja. O Megali, essa é a questão de fundo desse julgamento. Ele vira ficha suja e não poderia mais ser eleito, não poderia mais disputar eleições, poderia até poderia ser movida até uma ação para cassar o mandato dele. Então, Sérgio Moro, que tem problemas no Tribunal Superior Eleitoral agora, na Justiça Eleitoral, foi absolvido no TRE, vai para o TSE e joga as fichas numa mudança de composição, né, com a saída de Alexandre de Moraes, para poder escapar de uma condenação no TSE, enfrenta o mesmo problema aqui no Conselho Nacional de Justiça. Se houver uma condenação, Megali, há uma possibilidade, não, ele fica ficha suja e não pode mais disputar eleições. Então, esse é o pano de fundo, porque se a gente for pensar na juíza Gabriela Hart, ela é uma figura lateral, né, do ponto de vista político e mesmo jurídico. Ela apenas substituiu o Moro, ela protagonizou uma cena histórica da Lava Jato, que ela foi muito dura com o Lula quando ele começou a falar. Você se lembra? Eu até pedi para colocarem a cena, não sei se vai dar tempo. Temos sim. Vamos colocar a cena que depois virou um slogan, e a Michele Bolsonaro vestiu até uma camiseta com as frases da Gabriela, né? Que nós vamos ter problemas. Vamos lá, vamos conferir. Imagino que a acusação que pesava sobre mim é que eu era dono de um sítio em Atibaia. Não é eu isso. Não é isso. Não é isso que acontece. É ser beneficiário de reformas que foram feitas. A acusação passa pela relação do senhor ser dono do sítio, mas a acusação imputada é do senhor ser beneficiário das reformas que foram feitas por essas 3 pessoas que eu lhe falei. Bunlai, Odebrecht e Mas, doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda
fazer qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou Não, sendo quem tem que interrogada nesse responder é momento. quem me acusou. Ela tirou a principal frase. Cadê a frase do se começar assim a gente vai ter problemas? Era isso, Deixa eu né? achar aqui. É que aí ela falavam, se o senhor continuar nesse tom, a gente vai ter problemas. Era alguma coisa assim, não era, Mônica? Se o senhor continuar nesse tom, a gente vai ter problemas. E se começar assim comigo, a gente vai ter problemas. E aí a Michelle Bolsonaro fez uma camiseta com essa frase, né? Que também deve ser fácil aí localizar a foto. Você vê que o mundo gira, né, ô Megali? A vida realmente vai mudando, né? E o Lula estava ali numa situação de vulnerabilidade enorme. Hoje está na presidência da República e ela está afastada enfim, por atos aí que são definidos de uma forma muito dura em relação a ela, né? Enfim, mas não é ela a personagem principal desse processo, embora seja mais vistosa. O personagem principal é o Sérgio Moro, porque esse PAD, se for aberto, pode pode transformá-lo em ficha suja, Megali. Então essa é a questão de fundo aí dessa guerra de bastidores entre os magistrados. Aí a tropa de choque já começa a agir aqui. O Lula foi grosso, vocês estão defendendo ele. Ninguém tá defendendo ninguém, cara. A gente tá contando o que aconteceu. Pelo amor de Deus. Em frente. Tá aqui, posso? Vocês querem? Vamos. Manda bala. Me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas. Pronto. Ô, Mônica, e o Moro, no caso... O que, na verdade, era uma coisa meio chocante, vamos dizer assim, na cena, né, naquele momento e naquele contexto, é que o Lula é um senhor e ex-presidente da República, e ela era uma jovem juíza que a gente estava acabando de conhecer. Então, por isso que esse tom usado, né, e essa firmeza dela, não estou dizendo se ela estava certa ou não vou entrar nesse mérito, mas foi uma coisa que deu um ruído ali, foi uma cena que deu um ruído, não sei se vocês se recordam, se vocês, da repercussão de ela ser... porque assim são os juízes, né? A gente vê cenas muito piores de juízes, inclusive sendo muito grosseiros, né? Com réus que estão precisando de depoimento, e juízes punidos, inclusive, por essas razões. Mas ali foi algo que foi uma surpresa, na verdade, para o Lula, inclusive, né? Ele demonstra ali, tanto que ele fala, eu não esperava que fosse assim. Ô, Mônica, e se o Moro se tornar ficha suja, ele não pode voltar à magistratura, né? Não é que vai morrer de fome, não, né? Ele pode, enfim, vai prestar consultoria, vai fazer palestra, enfim, tá com a vida ganha. Mas voltar a ser juiz, não, né? Não pode de forma alguma voltar a ser juiz. Eu acredito até que para ele voltar para a magistratura não é assim, olha, quero voltar. Ele teria de novo que passar por um processo aí de concurso e tudo. Imagino, tá? Tô aqui lembrando de memória, que eu acho que não é assim, sai e volta, não tem essa porta giratória automática. Sai, né? E volta se passar de novo por todos os processos de seleção de juízes. Mas fato é que seguramente não, sendo ficha suja, ele não pode ter cargo público de forma alguma. Eu ainda tô esperando, é que essa história ainda tá sendo escrita, né? Mas eu tô esperando uma grande biografia da vida de Sérgio Moro, mas não aquelas biografias puxa-sacos lá do juiz corajoso da Lava Jato, que mudou o Brasil. A biografia completa, com todos os erros, todas as atrapalhadas, enfim, os caminhos errados e as escolhas desastradas do atual senador. Mas é isso, né? A história está sendo escrita e, como diz o Rui Castro, é muito difícil você biografar alguém que está vivo. E não só vivo, como tá nativa, né? Tá aí no noticiário ainda. Você imagina a respeitabilidade que teria o Moro hoje se não tivesse saído da magistratura para ser ministro do Bolsonaro? Travou, mas o raciocínio é perfeito, né? Como estaria hoje Sérgio Moro não tivesse tomado a decisão de fazer parte do governo que foi beneficiado diretamente e que eu diria que só existiu por causa das ações do próprio Sérgio Moro como juiz. Tava na cara que aquela era uma decisão desastrada que não tinha como dar certo e não deu mesmo. Bom, Mônica Bergamo volta amanhã, então, com outras notícias exclusivas. Ela tá nos ouvindo.